Começa com a maior treta da semana entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter, por meio aí de decisão do ministro Flávio Dino, a suspensão das emendas de relator. É isso mesmo. No mesmo dia que houve uma reunião grande no Supremo Tribunal Federal, reunião que foi convocada pelo próprio ministro Flávio Dino para tratar desse assunto, para pôr panos quentes nesse assunto, o que acabou não acontecendo. O ministro Flávio Dino, numa clara retaliação ao Congresso Nacional, decidiu manter a suspensão das emendas, as emendas parlamentares, as emendas que vão diretamente aí para suas bases em pleno ano eleitoral, perdão. O Congresso decidiu, a Câmara, na verdade, decidiu na semana, na quarta-feira, definiu na Comissão de Constituição e Justiça votar, então, e aprovar o famoso pacote anti-Supremo Tribunal Federal, que são projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, as PECs, e um projeto de lei que trata aí de diminuir os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de instituições superiores, de tribunais superiores. Entre elas, uma decisão que prevê que o próprio Congresso Nacional pode barrar decisões do Supremo Tribunal Federal, e outra também que vai diminuir os poderes do Supremo Tribunal Federal, extinguindo as decisões monocráticas. Para quem não sabe, a decisão monocrática é aquela decisão que é tomada por apenas um ministro, como, por exemplo, essa decisão do ministro Flávio Dino de suspender as emendas de relator do Congresso Nacional. Então, a gente vê aí o imbróglio crescendo nessa semana. Esse imbróglio tinha parado por conta das eleições municipais, agora voltou. O ministro Flávio Dino não gostou nada dessa decisão aí da Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é a deputada Carol de Ottoni, uma deputada extremamente de direita, uma deputada bolsonarista que tem, sim, o intuito de passar todos esses projetos desse pacote anti-STF. Também quem não gostou nada de projetos aí para tirar poder do Supremo Tribunal Federal foi o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, e a gente vai ver o que ele falou. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira, num mundo plural. Não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. O ministro Luiz Roberto Barroso aí falou, disse a opinião dele, mas a Câmara está aí empenhada em passar esse pacote anti-STF. Inclusive, foi por isso que os parlamentares estavam aqui em Brasília nessa primeira semana pós-eleições, pós-primeiro turno das eleições municipais. A gente até achou que não ia ter nada no Congresso Nacional nesta semana, mas acabou tendo sim. Então, Arthur Lira convocou essa votação da CCJ aí do pacote anti-STF. Também poderia ser votada aquela questão dos textos da reforma tributária. Bom, o que a gente sabe também, o que eu ouvi, o que o Metrópolis ouviu de alguns parlamentares, é que esse pacote, esse pacotão do STF, ele pode não avançar nem mais um passo esse ano na casa, por dois motivos. O primeiro motivo é que a avaliação de lideranças que entendem que Arthur Lira não vai querer briga nessa altura do campeonato, faltando pouco tempo para o término do seu mandato, que vai até fevereiro do ano que vem. Lembrando que o mandato de Arthur Lira termina em fevereiro, então o próximo candidato, o próximo presidente
da Câmara dos Deputados vai assumir então em fevereiro. Voltando ao assunto, qual seria o próximo passo da tramitação dessas propostas? Seria a instalação de uma comissão especial para debater o mérito dos textos aí do pacotão anti-STF. Quem bate o martelo para instalar a comissão é exatamente Arthur Lira. Lembrando que, além das duas PECs aprovadas na quarta, a CCJ também aprovou um projeto de lei que amplia os crimes de responsabilidade que podem ser atribuídos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que a gente ouviu também de alguns parlamentares é que esse pacote anti-STF pode não ir para frente por uma questão constitucional. De acordo com ministros do Supremo, esse tipo de projeto, esse tipo de questionamento dos próprios ministros do STF devem ser feitos com origem no STF. É um projeto que sai originário do Supremo Tribunal Federal e deve ser questionado, votado, aprovado ou não no Congresso Nacional. No caso desse pacotão anti-STF, foi tudo criado, tudo votado, tudo aprovado em meio ao Congresso Nacional, principalmente lá na Câmara dos Deputados. Bom,